homem está montado sobre um esqueleto. Não há cenário, não há narrativa clara, apenas os dois. A pintura parece simples, quase crua, mas quanto mais você observa, mais ela incomoda, porque não está claro quem conduz quem. Essa obra se chama Cavalgando com a Morte, pintada por Jean-Michel Basquiat em 1988. E existe um detalhe aqui que liga essa imagem a algo criado séculos antes. A questão é, o que exatamente está escondido nessa cena? Aqui é o Marcelo Maranhão e você está no Mararte. Ao final desse vídeo, você vai entender como uma tradição criada no século XVII aparece quase intacta dentro de uma pintura feita em 88. E mais do que isso, vai perceber o que muda quando a morte deixa de ser um aviso colocado ao lado da vida e passa a sustentar a própria obra. Depois disso, você não vai mais conseguir olhar para esse quadro como algo isolado dos séculos que vieram antes dele. Muito antes de 1988, muito antes de Nova York e muito antes de Jean-Michel Basquiat ganhar fama internacional, a arte europeia já lidava com a morte de uma maneira curiosamente silenciosa, porque ela não parecia como tragédia explícita, mas como lembrança constante. No século XVII, especialmente na Holanda, surge um tipo de pintura chamado vanitas, no qual mesas eram retratadas com livros, instrumentos musicais, taças e objetos luxuosos. Mas, entre esses símbolos de prosperidade, quase sempre havia uma caveira discretamente posicionada na cena. À primeira vista, parecia apenas mais um objeto, mas na verdade, ela alterava completamente o sentido da imagem. Porque lembrava o espectador que toda riqueza, juventude ou prestígio terminava no mesmo destino. E esse tipo de representação ficou conhecido como memento mori, expressão em latim que significa lembre-se de que você vai morrer. E a intenção não era assustar, mas instaurar consciência, pois a morte não era pintada como evento dramático, e sim como presença inevitável inserida na vida cotidiana. A caveira permanecia imóvel, não interagia com os objetos, não conduzia ninguém, e justamente por isso funcionava como um símbolo estável, quase filosófico, que atravessou séculos sem perder o sentido. E durante muito tempo, quando artistas queriam falar sobre finitude, era assim que faziam, colocando a morte parada dentro da composição, como se ela estivesse sempre esperando. Séculos depois, esse símbolo aparentemente estável atravessa o tempo e reaparece em um contexto completamente diferente. Não mais em mesas iluminadas por velas, mas nas ruas e nos ateliês de Nova York. Jean-Michel Basquiat cresceu nos anos 70, em meio ao grafite, ao punk, ao jazz e à cultura urbana. E desde muito cedo desenvolve um interesse incomum pelo corpo humano. Aos 7 anos de idade, ele sofre um acidente e passa um período no hospital. E durante a recuperação, recebe da mãe um livro de anatomia chamado Grey's Anatomy, que apresenta ossos, músculos e estruturas internas, com precisão quase científica. Esse detalhe não é decorativo na biografia dele, porque a anatomia passa a se tornar linguagem recorrente na sua obra, aparecendo em crânios fragmentados, corpos abertos e esqueletos estilizados, como se ele estivesse constantemente tentando mostrar o que existe por baixo da pele. Diferente das pinturas barrocas, em que a caveira é inserida como lembrete externo, em Basquiat, o osso se mistura à identidade do personagem, não como objeto sobre a mesa, mas como parte do próprio corpo que se apresenta na tela. Por isso, quando chegamos em Cavalgando com a Morte, não estamos diante de um símbolo que surge do nada, mas do desdobramento de uma obsessão antiga.
que já vinha sendo construída ao longo de anos de produção intensa. O que muda agora não é apenas a presença do esqueleto, mas a forma como ele ocupa o espaço da pintura. E é justamente aí que o símbolo começa a se transformar. Até aqui, o símbolo da morte permanecia imóvel, inserido na composição como um lembrete silencioso. Mas em Cavalgando com a Morte, algo muda radicalmente, porque o esqueleto deixa de ser objeto e passa a ser a estrutura ativa da cena. Diferente das pinturas de Vanitas, em que a caveira repousa sobre a mesa enquanto o mundo continua ao redor, aqui o esqueleto se move, sustenta e carrega. E isso altera completamente a lógica do símbolo. A pergunta então deixa de ser apenas "isso é um memento mori?" e passa a ser "o que acontece quando o lembrete da morte ganha movimento?" Em vez de se observar a vida de fora, o esqueleto agora participa da ação, e a figura humana não parece dominá-lo com firmeza, porque o corpo está ereto, mas não transmite controle absoluto. Essa ambiguidade é central, pois, durante séculos, o memento mori lembrava que a morte chegaria. Mas em Basquiat, ela já está presente na jornada, não como ponto final, mas como companhia. E talvez seja por isso que a imagem cause desconforto. Porque não há drama explícito, não há violência, não há narrativa fechada. Mas existe uma convivência silenciosa entre vida e morte. No meio dessa tensão simbólica, vale lembrar que, se esse tipo de análise está fazendo sentido para você, curte e se inscreva no canal, porque isso ajuda muito esse projeto a crescer e a continuar produzindo esse tipo de conteúdo por aqui. Voltando à pintura, o que Basquiat fez não é repetir o símbolo barroco, mas deslocá-lo para o outro cenário histórico, retirando a moldura dourada e colocando o corpo cru no centro da tela. E é exatamente nesse deslocamento que o símbolo antigo ganha nova força. Durante séculos, o memento mori funcionou como aviso, porque a morte era colocada ao lado da vida, como algo que aguardava o momento final. Em Cavalgando com a Morte, Basquiat altera essa lógica silenciosamente, pois o esqueleto não aparece como objeto dentro da cena, mas como aquilo que sustenta o movimento. No Barroco, a caveira repousa sobre a mesa enquanto o mundo seguia ao redor. Aqui, ela não repousa, ela carrega. E isso transforma completamente o símbolo. O que antes lembrava que a morte viria um dia, agora sugere que ela está presente desde sempre, não como ponto final, mas como estrutura invisível que acompanha cada passo. Por isso, a imagem parece estranhamente familiar, mesmo sendo tão crua e tão anos 80, porque ela ativa um código visualmente antigo, mas o desloca do silêncio contemplativo para a experiência direta. A morte deixa de ser espectadora e passa a ser parte da jornada. E quando essa inversão se torna visível, a pintura deixa de ser apenas enigmática e passa a dialogar com 400 anos de tradição, sem precisar citar nenhum deles. Talvez seja por isso que essa pintura continue inquietando, porque ela não fala sobre um fim distante, mas sobre algo que já está presente. Durante séculos, o memento mori lembra que a morte viria um dia, mas em Cavalgando com a Morte, ela não espera no horizonte, ela participa do percurso. E isso provoca uma pergunta incômoda, porque quando você olha para essa imagem, a morte parece algo remoto ou algo que caminha ao seu lado desde sempre. Talvez o desconforto venha justamente daí, do fato que a tradição nunca tentou nos assustar, mas apenas lembrar que o tempo está em movimento e que ignorar isso não faz com que ele pare. Obrigado por assistir. Na descrição eu deixei o link do blog da Cell Galeria, que é de onde muitos dos vídeos daqui foram inspirados. Então, se você está gostando do conteúdo, provavelmente vai gostar de lá também. Também deixei o link de 2 e-books, um sobre carreira artística e outro sobre história da arte, além do meu Instagram, que é onde eu costumo conversar com vocês com mais calma. E talvez, depois de hoje,
a pergunta não seja mais quem conduz quem naquela pintura, mas se nós realmente acreditamos que estamos cavalgando sozinhos.